No vídeo de hoje eu vim explicar como Invocação do Mal tinha a faca e o queijo na mão e conseguiu desperdiçar tudo. Mas antes disso, eu sou o Leonardo e hoje eu vou contar a história do porquê eu tô desanimado assistindo os filmes de Invocação do Mal. Ou do Invocaverso no geral, né, que eu vou falar de todos os filmes. E é bom a gente separar essa queda em capítulos, sendo o primeiro deles o timing. Invocação do Mal, lançado em 2013, ele veio no timing perfeito, justamente pela mão do diretor James Wan, que ele tinha feito o Sobrenatural em 2010, e ele voltou pra 2013 pra lançar essa pedrada aqui. Além de adotar uma história da vida real, com personagens muito marcantes e também com atores excelentes, é impossível você negar que esse filme aqui não marcou época. E já nesse filme aqui, a gente já tem a apresentação da Annabelle, que vai se tornar importante nos próximos filmes, mas que a população já ficou muito intrigada e queria saber mais sobre a história desse filme. E aquela ideia foi abraçada pela comunidade justamente pelo hype que tinha os filmes na época, e também um dos fatores que ajudou bastante na divulgação desse filme é que ele é baseado em fatos reais, mostrando a foto das pessoas ali, e isso chocou bastante na época. Inclusive eu, tá? Não posso negar. E sim, eu assisti Invocação do Mal na época e eu nem podia estar lá. E além de arrecadar muito dinheiro, eles decidiram fazer o que todo mundo faria, criar uma sequência. E por mais que Invocação do Mal demorou 3 anos pra ter uma sequência, nesse meio tempo também foi lançado Annabelle, e cara, sinceramente, é um filme. Nossa, é bem ruinzinho, tá? E nesse momento a população tava sedenta por um ícone de terror, e Invocação do Mal 2 chegou com os dois pés na porta apresentando a Freira. E o que falar da Freira, né? Todo mundo sabe qual é esse personagem. E nesse momento ficou consolidado que Invocação do Mal era uma das maiores franquias de terror nesse século aqui, e eu posso falar que naquela época eu tava muito ansioso pros próximos filmes. E depois do lançamento não muito agradável por parte da crítica de Annabelle, eles decidiram lançar o segundo filme corrigindo os erros do primeiro filme e também trazendo a tensão e o terror de volta. Nesse momento, cara, eu posso admitir que eu tava muito hypado e vendo que eles estavam querendo melhorar, fazendo a qualidade dos filmes e também do universo, que a gente já considerava como Invocaverso, aumentar de tamanho e tensão. Inclusive, Annabelle 2 é o meu segundo filme favorito da franquia, apenas perdendo pro primeiro, que, cara, são sensacionais. E o ponto central pra essa franquia ter dado certo é, com certeza, o criador. Parece que eu tô chamando James Wan de Deus, né? É meio errado, desculpa. O diretor James Wan ele foi responsável pela criação do primeiro e do segundo filme, além de dirigir e também criar todo aquele universo que a gente conhece como Invocaverso, principalmente na produção do filme usando o nome dele para vender mais ingressos. E caso você conheça o diretor, você já sabe que ele tem bastante experiência para fazer franquias no geral, como ele fez com Jogos Mortais e também Sobrenatural, além do Invocação do Mal. E não dá para tirar os méritos dele que ele fez um marco na história do terror, fazendo vários outros diretores tentarem imitar para dar certo o filme deles. E agora chegou o triste momento de falar sobre a queda da franquia. E que, na minha opinião e de muitas outras pessoas, a Freira foi esse grande marco, começo da queda da franquia inteira. Com essa tentativa e até mesmo um sucesso com a Annabelle de tentar emplacar alguns outros filmes, eles decidiram fazer a mesma coisa junto com a Freira, fazendo uma história de background pra personagem que, cara, sinceramente não deu muito certo, justamente porque eles tentam imitar o que o James Wan fazia antes. Numa tentativa desesperada de conseguir emplacar essa nova personagem e até mesmo criar espaço para outras aparecerem, a Freira foi recebida com notas muito negativas, tanto do crítico, tanto do pessoal que assistiu o filme, que diziam que o filme não tinha aquela alma, que ele era um filme muito genérico que só tava ali pra cumprir o papel dele. Mas isso é normal, tentar emplacar um filme e dar errado é uma coisa que já tinha acontecido na franquia junto com Annabelle 1, que é um filme meio sem personalidade, mas que melhorou no segundo. Mas essa desilusão de que tudo iria melhorar caiu por terra, porque no próximo ano foi lançado Annabelle de Volta Pra Casa, filme do Homem-Aranha agora, porra. Foi lançado em 2019 e nesse momento eu tive a grande certeza que a franquia não tava querendo fazer filmes bons, ela tava querendo vender. Não que eu esteja falando que todas as empresas querem fazer filmes bons e não dinheiro, tá? Só tô falando que nesse caso aqui eles simplesmente decidiram criar um catálogo de personagens de terror pra tentar vender pra próximos filmes, que inclusive tinha sido uma tentativa anterior lá no Invocação do Mal 2 com o Homem Torto e nunca saiu do papel. Todo ano o pessoal falando, não, vai lançar. Nunca lançou, cara. Porque vamos ser sinceros, o personagem é uma merda, né? Mas no terceiro filme da Annabelle eles tentam apresentar todos os personagens de terror possível, inclusive até mesmo um pescador, que depois da produção desse filme eles até tentaram falar que ia lançar um novo filme dele, mas cara, não aconteceu, felizmente. E que foi um filme muito mal recebido pelas pessoas, justamente pela forçação de barra deles de tentarem vender isso. E se já não bastasse um filme desse em 2019, eles decidiram lançar outro, que é A Maldição da Chorona. Esse aqui divide opiniões se ele está ou não está no Invocaverso, mas eu considero sim, porque tem o padre que aparece tanto no Maldição da Chorona, tanto no Annabelle. Então pra mim é a mesma história. Pode não estar conectado com a família Warren nem nada, mas querendo ou não é um filme do Michael Chaves que também vai dirigir outros filmes da franquia por aí. A Maldição da Chorona não precisa nem falar pra vocês que foi um total fiasco. Eles tentaram vender a história da noiva mexicana que, cara, pra mim não pegou de jeito nenhum, e também tentaram aperfeiçoar esse universo de monstros por aí do mundo, que poderia dar muito certo, mas o filme é muito clichê e não ganhou as graças do público com a personagem. E já que eu falei sobre esse filme, eu tenho que falar sobre Michael Chaves.
Deve estar se perguntando quem caralhos é Michael Chaves. Simplesmente é o cara que ele foi apadrinhado pelo James Wan e ficou responsável por fazer filmes, basicamente copiando o estilo de direção dele pra fazer os filmes do Invocação do Mal por aí em diante. E depois da Maldição da Chorona, que foi um total fiasco, eles falaram, por que não fazer um outro filme de Invocação do Mal pra chamar o público de volta? E decidiram lançar Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, pra reacender a chama e trazer a franquia principal dentro dela. Eu lembro que naquela época tava com um hype relativamente baixo, por mais que tenha um nome muito grande. As novas tentativas de criar personagens novos e também filmes totalmente necessários começou a cansar um pouco o público, mas o terceiro filme veio com uma proposta totalmente diferente de um caso de exorcismo que foi julgado no tribunal e cara, simplesmente eles não conseguiram aprofundar isso em nada na história e também trazendo uma história totalmente genérica. Tudo bem que eles decidiram inovar bastante, tirar eles da casa e fazer mais uma perseguição, mas o filme caiu bastante de qualidade e as cenas marcantes da história que costumava ter tanto no primeiro, tanto no segundo, nesse aqui foi desaparecida. Eu basicamente lembro de uma ou duas cenas ali e também a personagem nova, a grande vilã desse filme aqui é totalmente inexistente. Ela não tem presença nenhuma no filme, é totalmente esquecível. E esse aqui tinha sido vendido como o último caso que a gente veria dos Warrens no cinema. É uma mentira, né? Acabaram de anunciar o novo filme. Mas você deve estar se perguntando por que você está falando sobre Invocação do Mal 3, sendo que o capítulo se chama Michael Chaves? Porque ele dirigiu esse filme aqui e também o próximo, que é A Freira 2. Eu não sei por que lançaram esse filme. Depois de tentar inventar uma história entre A Freira e Invocação do Mal, eles decidiram lançar A Freira 2, que ele melhora um pouquinho em relação ao primeiro, mas ainda continua totalmente sem personalidade. E um filme bem genérico que a gente está acostumado a ver nos cinemas. Eu não vou aprofundar muito nesse filme, porque quando eu assisti, no momento seguinte, eu já simplesmente esqueci tudo o que tinha acontecido nele, porque não é marcante como os outros filmes da franquia. E é nesse momento que a gente chega no momento atual. O momento atual da franquia é que vai ser lançado Invocação do Mal 4, que, cara, tá sendo lançado os trailers, eu inclusive já assisti e reagi aqui dentro do canal, e que não conseguiu me conquistar tanto pelos trailers. Eu espero que eles consigam queimar minha língua e fazer essa franquia voltar ao que era antes, mas eu vejo uma baixa possibilidade disso acontecer, visto os outros filmes que foram lançados recentemente. Lembrando que quando for lançado esse novo filme, eu vou fazer uma review aqui pro canal, falando minha opinião, e também se eu tava certo ou não. E já pra deixar claro aqui pra vocês, eu gosto bastante da franquia do Invocação do Mal, principalmente os filmes da primeira era, se a gente pode dizer assim, da franquia, que eles conseguiram inovar no cinema e conseguir trazer alguma coisa totalmente diferente. Mas eu não consigo vir aqui mentir pra vocês que o resto do universo inteiro é legal. Cara, os filmes não são de qualidade boa. Eu torço muito pela volta do James Wan pra fazer essa franquia voltar a respirar novos ares, como aconteceu com Wes Craven, tanto em Hora do Pesadelo e também em Pânico, mas eu acho muito improvável disso. Mas eu acho que ele já largou mão, como aconteceu em Sobrenatural também. Mas eu quero saber com vocês, manda aqui embaixo a sua opinião sobre Invocaverso e o que você acha que vai acontecer no futuro. Não esquece de deixar o like e se inscrever pra novos conteúdos como esse daqui. E também deixa temas que você gostaria que eu falasse aqui no canal.